Estamos em Mogi Mirim, interior de São Paulo, a pouco mais de 150 quilômetros da capital paulista. Foram aproximadamente 3 horinhas de viagem e nós viemos até aqui para contar uma história inspiradora. Nós queremos te apresentar uma família que vai fazer o encontro do passado e do futuro. Nós viemos falar de esperança. Vem com a gente. Olá! É aqui que mora uma família italiana? Agora sim! Como toda família tipicamente italiana, vocês se reúnem para comer. Era assim no passado? Me conta. Sim, era até mais gostoso que praticamente todos os meus tio-avós, meu avô, minha avó estavam vivos. Mesão! Mesão, era mesão, cada um trazia alguma coisa e era mesa farta mesmo. Você lembra de alguma comida, de alguma receita que foi sendo passada de geração em geração, que passou de mão em mão, que você falou, essa aqui que a minha avó fazia, foi a Bisa que ensinou, que aprendeu com não sei quem, me conta. Chamava de pão italiano, que é uma massa onde eles pegam, colocam orégano, coloca presunto, queijo, eles pegam um pouco de tomate, colocam também, e pega um pouco de requeijão e coloca na massa. Praticamente toda reunião de família tinha esse pão aí. E quem fazia? Era minha bisa, depois passou para minha avó, daí a minha mãe pegou essa receita e hoje em dia é minha mãe que faz essa receita. E conta um pouquinho da sua bisa. Ela morreu bem velhinha, morreu com 93 anos, então eu tive tempo de aproveitar bastante ela. Ela veio de São João da Boa Vista, que é onde desembarcou praticamente toda a família italiana. Conheceu o meu bispo, que era aqui de Mogi, então daí eles vieram aqui para Mogi. Então daí aqui ela ficou e aqui ela teve família, criou minha avó, depois minha avó criou meu pai. Ela chegou aqui com que idade? Mais ou menos com uns 12 anos. Mas lá em São João da Boa Vista? Chegaram mais ou menos em 1902, 1903. E essa história nunca foi esquecida. Você foi aprendendo sobre a família que precisou sair da Itália e vir para o Brasil para sobreviver. Nessas reuniões que eu falei para você que acontecia, eles sempre falavam, nossa, lembra de fulano que falava que tem que jogar todas as roupas porque o barco estava balançando demais. Nossa, perdeu o documento, teve que refazer tudo. Então, todas essas histórias aí, eles contavam na reunião de família. E eu só ficava ali de olho, pegando uma história ou outra. Depois, quando fiquei mais velho, eu falei, vó, por que o sobrenome da minha bisa era Genovese e o nosso é Campos? É por causa disso, disso, disso. Conta um pouquinho da fisionomia dela. Você falou que ela tinha os olhos. Nossa, era bem... O olho dela era um azul que parecia o céu. Parecia a cor do céu. Daí ela tinha, pelo menos quando era jovem, ela tinha o cabelo mais castanho, mas que eu lembro dela, tinha o cabelo branquinho igual a neve. Branquinha, ela é branquinha também. Ela morreu quando eu tinha 14 anos. Então daí foi um tempo muito bom da minha vida, um tempo muito bom que eu passei junto com ela. O meu biso, infelizmente, não pude aproveitar muito, então eu aproveitei bastante dela. O que ela conseguiu contar da história dela, dos pais dela? Ela falou que uma das dificuldades, quando eles vieram para cá, foi justamente se adaptar. Porque, embora... foi bem complicado, Isso. Porque, embora parecido, era um pouquinho difícil de entender e se fazer entender. Sim, até minha bisa tinha umas palavras que não dava para entender. Ela falava umas coisas Quando ela começava a falar muito rápido, assim, tinha coisas que... Quando eles vieram para cá, eles vieram, igual eu falei para você, toda a roupa, as coisas eles tiveram que jogar. Então eles vieram praticamente com a roupa do corpo, eles falam. E foi adaptação, né? Porque querendo ou não, creio eu que o clima seja outro, as pessoas, outro costume. Então daí quando eles vieram para cá, embora tivesse bastante italiano que vieram juntos, eles tiveram essas dificuldades aí de reconstruir uma vida nova aqui no Brasil.
É isso que eles falam, é isso que eles contavam. E o Brasil abraçou os italianos, né? Não Sim. era uma questão de opção, né? Não. Um dos motivos deles terem vindo para cá é que estava passando uma crise muito forte, crise que eles estavam passando fome realmente onde eles estavam. Então foi uma opção vir para cá, né? Sempre contava, igual ela perdeu a mãe muito nova, teve um surto de doença que teve nessa época também, então ela perdeu a mãe dela, ela contava muito emocionada da mãe dela, falava do pai dela, que o pai dela também sofreu com essa perda. Eles tinham muita saudade de lá, que eles sempre relembravam, igual quando eu não estava vivo, mas quando fazia reunião de família, eles sempre relembravam com muito entusiasmo, muita nostalgia do tempo que eles viviam lá. Como é que eles sobreviveram aqui no Brasil? Eram batalhadores, trabalhadores? Conta um pouquinho do que você sabe do trabalho. O que eu sei é que eles vieram para trabalhar numa lavoura. É uma fazenda que chamava Fazenda Cocais. O pai da minha bisa praticamente trabalhou a vida inteira em lavoura. Ela já sabia costurar, então ela fazia costura para fora, para dentro de casa também, ela que costurava a roupa de todo mundo. A minha avó, ela pegou também essa vocação, né, de ser uma boa costureira, e daí ela foi criando a família com isso. A minha bisa criou muito tempo costurando para fora, e a minha avó também ajudava muito meu avô fazendo tapete, fazendo algum retalho, alguma Pequenos coisa, pegando um conserto em roupa, e assim por diante. Muito lutadores, né? Sim, porque eu falo por mim, igual agora que eu tenho cidadania italiana, você fica meio apreensivo de querer ir para outro país, outro costume, mudar totalmente a sua rotina, né? Imaginam eles que naquele tempo, que não tinham conhecimento que nós temos. Hoje nós acessa a internet, sabe como não tinha informação, mas sabe como, que língua que fala, qual que é aquele povo, da onde veio aquele povo. Aí eles não sabiam nada, chegaram aqui praticamente com a cara e coragem. Pensando assim no futuro, né? A gente tem um bebezinho a caminho. Aqui a caminho, bebezinho, nossa. Né? Daqui a pouco tá aí. Está nascendo mais um italianinho, né? Sim. E a gente tem um pequenininho. Quando você olha a sua esposa, né? Perto de mais uma criança nascer, quando você olha para o seu filho pequenininho e pensa no futuro, há esperança a partir de agora? Com toda certeza, uma esperança de um futuro melhor para ele, porque uma das coisas que nós corremos atrás, porque ele vai ter uma boa faculdade, ter um país seguro para morar, então tudo isso aí conta, né? E eu também, no futuro, nós podemos ter uma boa aposentadoria, podemos viajar o mundo também afora, porque é um passaporte muito bom. A esperança não só para mim, não só para meus filhos, mas sim para toda a minha família, né? Mas pensando no leque de oportunidades isso. que eles teriam lá na frente, né? Oportunidades que a gente acabou não tendo, mas que a gente quer proporcionar para eles. Então, isso foi o que mais pesou na nossa decisão Com certeza. De ir atrás da cidadania e fazer com que o negócio acontecesse. Conta um pouquinho das dificuldades, né? Porque a gente está num país que apresenta dificuldades para a gente conquistar as nossas coisas, para a gente comprar o pão de cada dia, para a gente ter o nosso espaço, né? E às vezes dói, né? A gente que tem filhos, vive num país tão difícil, às vezes a gente bate o desespero, né? Você fica apreensivo sobre como vai ser o amanhã, né? Isso passa no seu coração? Foi essencial para nós corrermos atrás disso aí. Porque quando era só eu e ele, era um tipo de prioridade. Depois que chegou as crianças, aí a gente já começou a pensar de uma forma completamente diferente. Então as prioridades acabaram mudando. Principalmente essa questão de segurança, a questão de ensino mesmo, né? A gente acompanha bastante pessoas assim pela internet que moram na Itália ou que tem algum parente que mora na Itália. E eles falam que é totalmente diferente o nível de educação lá, o nível de segurança. Então isso também pesou bastante na nossa decisão. Você como pai, como homem, assim, né? Deve ser um peso ainda maior, né? Sim, com certeza. Porque ela tinha uma ótima função, mas nós escolhemos cuidar da criança, né? Primeiramente, até ela pegar o nosso filho mais velho pegar uns 3, 4 anos. Esse daqui também. Mas mesmo assim nós escolhemos, porque é uma oportunidade para o futuro. Igual eu falo, pegou uma janela muito boa da Itália, onde nós pudemos pegar e investir nisso aí. Lógico que o custo, para nós que não, vamos falar assim, somos trabalhadores médios, o salário nosso é o que a maioria da população brasileira tem. Então,
foi um custo elevado, vamos falar assim, se for ver o montante, mas o que me levou até a escolher a pátria foi o modo que eles fizeram. Fizeram vamos falar assim, um parcelamento muito bom que coube no nosso bolso, e todos foram muito atenciosos, acompanharam desde o início, desde realmente da caçada dos documentos que faltavam até agora que se concretizou, nunca deixaram na mão. Nós vimos bastante vídeo da pátria. Você achava que era algo para poucas pessoas? Com certeza. Me conta. Não podemos gastar dinheiro, então vamos nas vias do consulado. Pô, 12 anos. Vamos ver aí as opções que tem no mercado. As opções eram caras. Bem legal da pátria também é que eles sentaram com a gente para entender a nossa situação. Isso, mediante entender a nossa situação, eles ofereceram uma solução que coube no nosso bolso e foi o que a gente aproveitou. Mas você tinha essa visão. Que visão que você tinha antes? No geral, assim. Que era algo impossível. Até eu falei para você. O início da nossa caçada foi tentar ir para consulado. Vamos reunir e vamos tentar realmente ir para consulado. Mas conseguir os documentos é muito difícil. Igual eu falei para você. Na história da minha família, eles jogaram muita coisa fora. O que você tinha de informação? Eu tinha justamente as informações passadas, faladas oralmente. Contadas, né? As histórias e um nome. E um nome, somente, porque... O nome é uma cidade, né? Nome, cidade, é isso. Nós tínhamos justamente o que foi nos contado. Mas documento realmente italiano nós não tínhamos nenhum. Da minha bisa, faltava ainda o documento de casamento dela. Então tinha algumas coisas que estavam faltando. Eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinho. Parecia impossível. Não, era impossível, né? Praticamente era impossível. Eu não ia conseguir pegar lá na Itália esses documentos aí. Não teria como. Queria voltar um pouquinho naquele ponto que eu te falei sobre as dificuldades de viver aqui, de morar no Brasil. Não pra gente falar mal do nosso país, mas assim, queria que você contasse um pouquinho pra gente essa luta diária, né, de sustentar a família, de criar os filhos. Sim. Tem dia que é de chorar, né? O Brasil inteiro nessa guerra, né? Então daí, tanto guerra cultural como guerra política, a economia, que é o que interessa para o povo, vai se envolvendo com isso também. Poder de compra do brasileiro, que eu me incluo logicamente nisso, vai diminuindo. Então é uma esperança, nós termos essa cidadania italiana. Justamente para, às vezes, se for o caso, poder mudar de país também. Porque eles não puderam voltar, né? Não. Não é que eles não quiseram, né? Não puderam voltar. Quem voltou depois foram a próxima geração. Daí eles foram, viajaram, tal, porque tem uma parte da família que conseguiu ter poder aquisitivo melhor, conseguiu estar indo e voltando da Itália, viajando. Então, mas os outros, a maioria não conseguiu. Voltar. Nessa parte onde eles não puderam realmente voltar, tem uma história que realmente aconteceu. Que eles pensaram que fosse dar somente um tchau para a mãe dele que ficou lá, né, por causa das condições que ela tinha de saúde. Ela não pôde viajar, porque a viagem era feita de barco. E ele deu um tchau e ele fala que esse tchau foi um adeus. Porque a mãe dele morreu, ele nunca mais pôde ver a mãe dele. A mãe dele e uma irmã que ficou para cuidar da mãe. Nunca mais eles chegaram a ver a irmã e a mãe. Quando chegou a notícia? Nossa, igual eu falei, tinha um acompanhamento pelo WhatsApp, né? Pessoal, abaixa aí o aplicativo e vai acompanhando. Abaixei e todo dia eu ficava olhando lá. Quando vai sair? Daí saiu lá. Tal dia vai ser julgado. Falei, Bruno, tal dia vai ser julgado. Saiu, a primeira coisa que eu falei, saiu aí, pessoal. Já liguei pra minha tia já liguei pro meu irmão, já fizemos uma festa já. Comemoraram? Com certeza. Qual foi a sensação, Júlio? Não dá pra explicar. Foi sabe quando você fica meio êxtase, você fala, nossa, cara, e agora? Olha só, tenho outras opções pra minha vida, tem como eu viajar tranquilamente. É mais que um documento, né? Não, isso aí é praticamente uma mudança de vida. É uma esperança, eu falo, uma esperança para
um futuro melhor para os meus filhos, para nós mesmos. Emocionou? Com certeza, com certeza. Fiquei bem emocionado e feliz, mas pulando de alegria. Exatamente isso aí. Eu vejo que aquelas tradições, tudo que contaram, aquele orgulho que eles carregavam, eu vejo que, tipo assim, pô, depois de tanto tempo que saíram da Itália, o italiano da minha família saiu da Itália, nós podemos voltar agora. Podemos voltar, podemos pisar, honrar a memória, podemos voltar ao lugar. Até eu pesquisei o lugar de onde eles saíram, podemos voltar, conhecer a história, porque vamos falar, o fruto do que eu sou hoje é todas aquelas... São as sementes que foram plantadas, a vivência das pessoas, dos meus avós, dos meus bisavós, tudo isso aí foi algo que eles plantaram e, vamos falar assim, está em mim e eu estou transmitindo agora para os meus filhos. E olhar para esse barrigão, chegando esse bebê, ficou diferente, né? Ficou muito diferente. Agora, realmente, nós sabemos aqui que aqui está um italianinho do início ao fim. Você guarda essas memórias dentro de você, mas Sim. guarda em mais algum lugar da casa? Com certeza. Ó, nós temos os presentes de família. Tem esse anel aqui, ó. Olha que isso! Ele foi passado praticamente de geração em geração. De quem era esse anel? É um anel de noivado da minha bisa. Quando ele passou. Meu Deus! Passou pra minha avó. Que eu usei no Depois meu passou casamento. Da sua bisa. Da minha bisa. O nome dela? Era Ida Genovese. E esse anel foi usado por ela. Isso, foi usado no noivado. No noivado dela. No noivado dela. Ela que chegou com os pais italianos aqui no Brasil. Isso. E a sua esposa herdou esse presente. Herdou. Isso aí é uma Olha joia que de família. especial, gente. É uma joia de família mesmo. Você usou no seu Aí eu casamento? usei no dia do nosso casamento. A avó dele falou, não, tem que usar, porque precisa usar uma joia da família e tal. Aí eu entrei com ele na mão e a gente casou. Fotos você tem? Tem bastante foto de família. Ó, essa daqui era minha bisa. Minha bisa e meu biso. Ó. Esse daqui é o meu pai, quando era pequenininho. E eles quando foram lá em Aparecida do Norte. Essa é sua bisa e seu biso. Aqui no meio, seu pai, que o seu filho é muito parecido com ele, né? Esse daqui já é o do casamento do meu avô com a minha avó. Isso aqui já é o casamento dos meus pais aí. Daí estavam aqui minha bisa, meu biso, minha avó e meu avô. Isso aqui já é os mais velhinhos. Tem outras fotos aqui também dos meus tios, quando casaram. Antes eles tinham muito costume de dar fotos dos casamentos, né? Sim, então, como lembrança, essa né? aqui, tudo, ó. Essa aqui é a irmã da minha bisa. Um dos presentes de família foi uma assadeira que vem passando de geração em geração, tá ali. Sério? Sim, ela sempre faz bolo nessa assadeira aí, que minha avó, ela, antes de partir, ela falou, olha... Era da mãe da bisa, passou pra bisa, aí passou a avó dele passou pra sua avó, aí a avó dele, quando a gente casou, ela falou assim, leva essa assadeira que... Ela foi contando que era da minha avó, depois passou pra minha mãe e tal, então uma assadeira que a gente usa bastante pra fazer bolo. É essa aqui? Essa daí, Nossa. Essa daí eu praticamente... Nossa, essa daqui foi, lembra? Nossa. Essa daqui foi essa assadeira que passou a minha infância, eu vendo ela fazer bolo pra nós lá, pra família. Fazia bolo, fazia torta, fazia tudo aqui dentro. É um pedacinho dela, sim, né? Quando sim. você toca nessa assadeira. E querendo ou não, lembro bastante da minha avó também, porque minha avó, antes de partir, ela... Isso agora. Nossa, é incrível isso. Faz pouco tempo, né? Já deu mais. Mais importante do que qualquer coisa. Realmente, porque daí dá pra você pegar e... Nossa, vários momentos da vida dentro disso aqui. Júlio, não é um papel, né? Não. Aí, livro de receita. Nossa. Meu Deus, aí, que ó. Maravilhoso. Deixa eu ver isso. Ela falou antes. Ai, gente, eu choro com você. Porque é forte mesmo, né? Olha isso, gente. Que sensacional. Olha isso.
Já chorei. Não aguento, porque é muito especial, né? Então, tem bastante história da família, sabe? Que realmente marca. É mais que um documento, né? Mais que um documento, mais do que uma folha, mais do que uma história, realmente é uma raiz. Que é uma árvore que você vai pegando, vai cavocando, você vai vendo as raízes que tem dentro, quão grande ela é e quão rica, né? Muito... pedaço de vocês, né? Que lindo, hein? Sem palavras. Nossa, Meu Deus, que história, né? Não falei que ia ser uma história inspiradora? Uma história de resgate da própria história, né? Da origem, das raízes, do pertencimento. Curta esse vídeo, ative o sininho para receber outros conteúdos sobre a cultura italiana.